Olá amigos, bem-vindo ao canal AtecPT. Hoje vamos falar sobre a estranha história do Linux. Você provavelmente está se perguntando quando e como o famoso Linux foi criado, e provavelmente porque se tornou essencial alguns anos depois, ou como funcionam suas distribuições. Se a resposta for sim, fique com a gente. Eu te conto tudo neste vídeo. Vamos lá! O Linux nasceu em 1991. Sim, recentemente comemorou seu 30º aniversário em 2021. Entre suas principais distribuições, hoje encontramos Ubuntu, Kali, Linux Mint, Arch, Fedora, Slackware e Hell. Cada um deles é diferente, mas não vamos muito rápido. Primeiro, vamos dar uma olhada nas origens do próprio Linux. Tudo começou quando Linus Torvalds, um estudante de ciência da computação de Helsinki, Finlândia, criou um kernel de sistema operacional simples. Saiba que ele fez isso apenas por diversão. Inicialmente, o Linux era chamado de FreeX, o que significa que é gratuito e faz parte da família Unix. Foi mais tarde que ele mudou o nome para Linux. É uma mistura bem interessante. Segundo ele, é para que sua invenção possa acima de tudo levar seu nome, sem esquecer o X do Unix. O incrível sucesso do Linux se deve à personalidade de seu criador, Torvalds, um nerd brilhante que uma vez comprou um computador novo aos 21 anos com apenas suas economias. Em poucas semanas, ele conseguiu criar seu próprio emulador de terminal com linguagem Assembly. Depois conseguiu desvendar os mistérios da arquitetura x86 de seu processador. Rapidamente, ele queria entender as funções de seu programa. Inicialmente, ele queria salvar dados em disco. Então suas funções se metamorfosearam em um novo sistema operacional. Ao longo dos meses, Torvalds conseguiu criar um sistema operacional do zero. Ele decidiu distribuí-lo gratuitamente através de um servidor FTP. A primeira versão do Linux era então apenas um kernel. Assim, para ter um sistema funcionando, bibliotecas, um compilador e um shell eram necessários. Eles vieram de outros sistemas operacionais gratuitos. Demorou um ano para as primeiras distribuições do Linux aparecerem. Cada uma das distribuições tem sua própria filosofia de design. Podemos citar entre outros o Debian, que é uma de suas primeiras distribuições. Anunciada em 16 de agosto de 1993 pela primeira vez por Ian Murdoch, levou 3 anos para sua primeira versão estável ver a luz do dia. A ideia básica de Murdoch era criar uma distribuição estável que qualquer um pudesse baixar e usar gratuitamente, sem a necessidade de reunir suas aplicações uma a uma e depois compilá-las. Por outro lado, é uma distribuição pesada que compromete muitos aplicativos inúteis para determinados usuários. O Ubuntu foi então introduzido para remediar isso. Esta distribuição é mais fácil de usar e mais leve. Sua primeira versão foi publicada em 2004 por Mark, um magnata da internet da África do Sul. A palavra Ubuntu significa literalmente humanidade para com os outros. É baseado na última distribuição Debian. No entanto, nem todas as distribuições tiveram o mesmo sucesso. A distribuição Linux, lançada em 1992, por exemplo, foi afetada pelo fato de que ela sempre permaneceu um elemento de primeira. Inicialmente, ela deveria ser robusta e altamente personalizável, em vez de fácil de usar. Esta continua sendo a distribuição mais antiga ainda existente hoje. No caso do Red Hat Enterprise Linux, é uma distribuição paga. Isso é mais para usuários profissionais. Para indivíduos, a alternativa gratuita ao Hell continua sendo a Fedora. Ela oferece muitos recursos que podem ser encontrados na versão paga. Hell e Fedora usam Red Pack Manager como seu sistema de gerenciamento de pacotes. Isto basicamente fornece uma linha de comando para que ele possa gerenciar cada pacote de software. O objetivo é, portanto, impedir que softwares de outras distribuições possam executá-los diretamente. Gentoo Linux é outra grande distribuição criada por Daniel Robbins. Foi lançada em 2000 e voltada principalmente para usuários e desenvolvedores corporativos. Sua principal vantagem é que facilita o gerenciamento da rede. Essa distribuição é baseada na linguagem de programação Python. Com o surgimento do movimento de código aberto, o Linux também foi endossado pela maioria dos gigantes da computação. Para as empresas, participar do aprimoramento deste sistema operacional é uma dádiva de Deus. Aproveitar seu código verde gratuito e compartilhá-lo é uma ótima maneira de ganhar dinheiro, inovando mais rapidamente. A IBM é uma testemunha mais espetacular do sucesso do Linux. Ela notavelmente o escolheu para todos os seus softwares e servidores. Nada menos que $1 bilhão foram investidos neste projeto.
outras empresas seguiram o exemplo da IBM e começaram a integrar o Linux em seus produtos. Atualmente existe uma diferença principal entre as distribuições Linux certificadas pela Free Software Foundation e outros sistemas operacionais concorrentes. De fato, Mac OS, Microsoft Windows e Solaris não são sistemas operacionais gratuitos, portanto, eles não fornecem aos usuários as 4 liberdades definidas na GNU, General Public License. O Linux, por outro lado, torna suas distribuições independentes de cada editora e promove a colaboração e o compartilhamento. Há uma distinção a ser feita entre software livre e software gratuito. O software livre não precisa ser gratuito. Considerando seus direitos autorais, os contribuidores oferecem 4 liberdades. Entre outras coisas, encontramos o uso de software ilimitado. Em seguida, o estudo do software. Logo após, os colaboradores concedem ao usuário o direito de adaptar o software às suas necessidades. E finalmente, o usuário tem o direito de retribuir o software, mas sob certas condições precisas. Por outro lado, o descumprimento de suas condições pode resultar em condenação. Encontramos assim algumas licenças que se baseiam no princípio do copyleft. O copyleft é baseado no preceito da reciprocidade. Se um resultado foi obtido de software sob copyleft, o software também deve ser gratuito. Este é o caso da licença gratuita mais comum, principalmente no próprio kernel Linux. O código aberto, um dos 4 critérios equivalentes à ideia de software livre, tem vantagens. As correções de bugs são feitas rapidamente, por exemplo. O ajuste de vulnerabilidades de segurança também faz parte. O Linux não pode ser desenvolvido sem a presença de protocolos padrões usados na internet. Muitos softwares gratuitos também incluem implementações de referência, como o Apache. Os defensores do software livre são, portanto, sempre defensores de formatos abertos e formatos de dados cujos detalhes técnicos são públicos. O mercado é então compartilhado entre diferentes fornecedores. Cada um tem sua própria tecnologia. Eles também podem estar sob o controle de um ator econômico. Neste caso, é ele quem conclui seus formatos na forma de protocolos. Atualmente, uma paixão juvenil de Linus Torvalds tornou-se um software essencial na área de computação. Na época, ele não tinha ideia de que o Linux se tornaria um bloco de construção essencial na computação moderna. O Linux está em toda parte, está no coração da maioria dos softwares. Quase todos os supercomputadores e boa parte dos servidores, entre outros, são alimentados por Linux. Você também o encontra em computadores de bordo ou em inúmeros dispositivos eletrônicos. O GNU Linux também é um sistema operacional muito popular entre os desenvolvedores e geeks, mas poucos do público em geral. Muitos acreditam que as distribuições Linux são difíceis de aprender e, portanto, optam por sistemas mais populares. A Linux Foundation conseguiu contar em suas fileiras a maioria das empresas mais inovadoras. Existem motores de busca para redes sociais através de empresas especializadas no design de smartphones. Esse projeto maluco de um homem só se tornou o sistema operacional mais importante do planeta 30 anos após o seu lançamento. E isso é apenas o começo. As empresas do futuro ainda dependerão do Linux para suas necessidades. Isso graças às suas linhas de código gratuitos, compartilhados por todos e que podem ser melhorados por qualquer pessoa. Pois é, amigos, estamos chegando ao final do nosso vídeo. O que você achou do nosso vídeo? Deixe-me saber nos comentários se você sabe mais sobre a estranha história do Linux. Fique à vontade para curtir o vídeo ou compartilhá-lo com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para receber nossas atualizações. Agradeço muito e até breve no canal ATECPT.